Aula de simbologia de máquinas e equipamentos. A simbologia ela é importante, pois alerta o operador quanto aos defeitos elétricos, mecânicos ou alterações nos níveis de fluidos, lubrificantes ou de arrefecimento. Estudaremos primeiro uma simbologia de cada vez e depois juntaremos as imagens para formar a leitura. O primeiro desenho é o desenho universal, o símbolo do motor. Ele equivale para todas as máquinas, é um símbolo universal. Essa resistência, ela simboliza na simbologia de máquinas e equipamentos o aquecedor ou aquecimento de motor, realizado antes da partida da máquina em dias de muito frio. O termômetro, na simbologia, ele significa a temperatura, pode ser a temperatura do líquido arrefecedor, temperatura do óleo de motor, simbolizado aí pelo termômetro. Essa linha tracejada, ela simboliza filtro. Pode ser o filtro de ar do motor, pode ser o filtro de combustível. Então, ela vai aparecer na imagem como uma linha tracejada. Duas setas apontando uma de frente para a outra. Na simbologia, ela simboliza a pressão. Pode ser pressão do óleo do motor, óleo da transmissão. Aqui vemos uma engrenagem, que vai simbolizar ali, como se fosse uma engrenagem, a transmissão da máquina. Agora temos aqui o símbolo universal do diferencial. É o símbolo do diferencial, que ele pode estar bloqueado ou desbloqueado. Esse símbolo, como se fosse uma onda, seria o líquido arrefecedor. Tá? Ele simboliza o líquido de arrefecimento do motor, não é a água, e sim é o aditivo, o líquido que faz a refrigeração do equipamento. Esse líquido ele tem uma porcentagem aí, geralmente de 50% água e 50% o aditivo. Esta seta simboliza o nível. Pode ser nível de combustível, nível do óleo do motor, nível do óleo hidráulico. Agora temos aqui esta gota que na simbologia ela é muito utilizada e significa o óleo. Temos diferentes tipos de óleo lubrificante no equipamento: óleo de motor, óleo hidráulico, óleo da transmissão. Então ela vai estar simbolizando o óleo, Aí vai depender de onde ela vai estar inserida. Outro item muito importante é esse desenho que significa o orímetro da máquina. O orímetro é muito importante, é onde vai marcar as horas de funcionamento do motor da máquina. Então, assim como o carro marca a quilometragem, a máquina ela é controlada através do orímetro. As manutenções, troca de óleo, os fluidos da máquina e até mesmo o controle do consumo de combustível do equipamento. Ele é baseado pelo orímetro. Esse raio ele vai simbolizar o sistema elétrico da máquina, do equipamento, que ele vai abranger a bateria, o sistema da bateria, o sistema de partida, o alternador também do equipamento, é simbolizado aí por este raio que seria o sistema elétrico da máquina ou do equipamento. A sigla AUT significa, bem simples, automático, geralmente seria para a transmissão automática, modo automático. Agora temos aqui a leitura feita por 3 desenhos. O primeiro, essa linha tracejada, a gente viu que significa filtro. Depois a gota significa óleo, filtro de óleo, e agora o motor. Então, filtro do óleo do motor, esse símbolo vai estar inserido lá no filtro do óleo do motor. Agora nós temos mais uma vez a linha tracejada, que é o filtro. Essa seta significa ar,
então seria filtro de ar do motor, né? Filtro de ar do motor está obstruído, está sujo e deve ser feita a limpeza quando acender esta lâmpada no painel do equipamento, limpeza ou substituição do filtro de ar do motor. Agora temos aqui o termômetro, que simboliza a temperatura, a seta, que significa ar, então temperatura do ar de admissão do motor, temperatura do ar de admissão do motor. Esse símbolo vai aparecer no painel da máquina caso haja irregularidades. Agora uma seta simboliza nível, a gota, óleo, então nível de óleo do motor. Então o nível do óleo do motor, essa simbologia vai aparecer ou no painel, né, de alguns equipamentos, e outros apenas lá na vareta, no bocal de enchimento da máquina, ou de verificação ali do óleo do motor. Alguns equipamentos podem mostrar no painel quanto ao nível da máquina, se está no nível correto ou não. Agora, duas setas apontando para dentro, a gente viu que simboliza a pressão, a gota, óleo, então seria a pressão do óleo do motor. Essa simbologia vai aparecer no painel caso haja excesso de óleo ou nível muito baixo de óleo. Deve ser verificado então lá na vareta do motor o nível de óleo, se preciso completar o nível do óleo, se não apagar, comunicar a manutenção da empresa. O termômetro, mais uma vez, significa a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, ou temperatura do líquido arrefecedor do motor. Caso a máquina esquentar, ela vai aparecer esse símbolo no painel e deve ser verificado, né, a quantidade de água, do líquido de arrefecimento, para ver se está no nível e o que está acontecendo devido ao superaquecimento. Duas setas apontando para dentro, mais uma vez, significa a pressão, a gota, óleo, então seria a pressão do óleo, e agora a transmissão, pressão do óleo da transmissão do equipamento. É uma lâmpada que vai aparecer lá no painel de instrumentos caso haja alguma anomalia no sistema do óleo da transmissão. Mais uma vez o termômetro, já vimos que significa a temperatura, a gota, óleo, então seria a temperatura do óleo da transmissão do equipamento. Deve ser parado a máquina caso acenda essa lâmpada no painel e feito a verificação. Nível do óleo da transmissão. Esse símbolo ele vai constar lá no local onde se vê o nível do óleo da transmissão, na vareta. A linha tracejada, mais uma vez, significa filtro, a gota, óleo, filtro do óleo da transmissão. O filtro do óleo da transmissão, ele deve ser inspecionado caso apareça essa lâmpada, ou substituído. O N significa neutro, e agora o neutro da transmissão. A transmissão está em neutro, está em ponto morto, então aparece esta letra N na transmissão. Gota significa óleo, e essa caixinha hidráulico, então seria óleo hidráulico, que é o óleo, geralmente o óleo 68, que é utilizado aí para máquinas hidráulicas, né? Máquinas e equipamentos hidráulicos. O óleo 68 ele é trocado a cada 1000 horas, então na hora da revisão de 1000 horas é feita a troca do óleo hidráulico. Temperatura, a gota, óleo, temperatura do óleo hidráulico. Então esse símbolo vai aparecer diretamente no painel caso o óleo esteja superaquecido. Então a máquina ela tem um radiador só para o óleo hidráulico. Nível do óleo hidráulico. Esse símbolo vai se constar
no local de verificação do nível do óleo hidráulico deve ser verificado diariamente. Duas setas apontando para o centro significa pressão, a gota óleo hidráulico. Pressão do óleo hidráulico deve ser verificado o nível também quando aparece essa lâmpada, se necessário fazer o enchimento. Pressão do filtro do óleo hidráulico. Pressão do filtro do óleo hidráulico deve ser verificada quanto ao filtro, se for necessário fazer a substituição, pois esse filtro entupido ele gera perca de força na máquina e deve ser substituído caso acenda essa lâmpada. Pressão do filtro do óleo hidráulico. Aqui é o símbolo do neutralizador da transmissão, né, desligado. Então significa que a máquina está em funcionamento normal, né? Ela pode ser bloqueada a transmissão ou, nesse caso, ela pode ser desbloqueada. A máquina não entra em marcha. Aqui seria o símbolo da bateria, né, que é o mesmo dos veículos automotores, dos automóveis, símbolo da bateria. E agora a seta que significa nível de combustível, né? Nível do combustível. Esse aqui vai estar lá no reloginho de marca a quantidade de combustível no tanque da máquina. Aqui seria o freio e a letra P que simboliza o parking, né? Freio de estacionamento, freio de mão, freio de estacionamento. Duas setas apontando para dentro seria a pressão agora do óleo do freio de serviço, pressão do óleo do freio de serviço. Então deve ser verificado lá a quantidade de óleo, ver se está tudo certo no nível. Agora aqui o diferencial da máquina, né? Então aqui seria do eixo traseiro ou do dianteiro. Então se ele estiver fechado, está bloqueado, as duas rodas dos dois lados estão em sincronismo, elas estão unidas. O eixo da esquerda e o da direita ele está bloqueado, está funcionando em conjunto. Não pode ser acionado esse botão com a máquina em curvas, apenas em linha reta. Para sair de um atoleiro ou a máquina estiver patinando, é acionado então o bloqueio do diferencial. Agora, o diferencial com o símbolo aí do cadeado, né? O cadeado aberto significa diferencial desbloqueado. Então a roda, tanto da direita quanto da esquerda, elas funcionam independentemente uma da outra nesse caso. Aqui é o fim da simbologia de máquinas e equipamentos, muito importante para a verificação dos níveis de fluidos, verificação de temperatura e também a respeito da simbologia de painel de defeitos do equipamento hidráulico.